Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Por isso, tome a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, o versículo 5. Carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, capítulo 4, versículo 5. Vamos ao texto. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Em outras traduções, versões, seja a vossa amabilidade conhecida de todos, perto está o Senhor. Ou ainda, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Em 3 versões, nós vemos Paulo convidando o povo da igreja de Filipos através dos seus atos, dos seus comportamentos amáveis, representar, resplandecer a pessoa de Cristo. Antes de nós mergulharmos no profundo deste texto, nós precisamos entender o seu contexto. A carta de Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, isso por volta do ano de 61 a 62 depois de Cristo. Provavelmente aqui Paulo estava em uma prisão domiciliar, conforme nós vemos em Atos capítulo 28, versículo 30. Provavelmente ele estava em Roma. Essa carta foi destinada à igreja de Filipos, uma cidade muito importante da Macedônia, que fica localizada hoje na atual Grécia. Na época, Filipos era uma colônia romana. Inclusive, em Filipos, em Atos dos Apóstolos, que é narrado aquele terremoto que acontece para a libertação e conversão do carcereiro. Paulo, na presença de Silas, preso, depois de ter apanhado muito, eles começam a louvar a Deus na madrugada, e vem um forte terremoto, e toda essa manifestação extraordinária ocorre para a conversão do carcereiro. Por isso, Paulo tinha um amor muito grande por esta comunidade. E nós vemos que no capítulo 1 de Filipenses, ele sauda Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Então, daquele lugar onde Paulo e Silas apanhou, agora Paulo está mandando uma carta para uma igreja que já estava consolidada com bispos e diáconos. Então Paulo funda essa igreja no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Como eu disse, a igreja de Filipos era muito querida por Paulo, pois foi a primeira comunidade cristã ali na região da Europa. E nessa carta de Filipenses, Paulo deixa claro como eles, por várias vezes, o apoiaram financeiramente. A carta é considerada uma das mais afetuosas, porque Paulo ele traz por várias vezes o dado da alegria, quando ele diz: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez, irmãos, eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. E aqui Paulo, no capítulo 4, ele está convidando a igreja à união. No capítulo 4, Paulo começa a dar exortações práticas. Do versículo 2 ao versículo 3, ele está incentivando a união, a reconciliação. É nesse contexto que ele menciona duas mulheres de nome Evódia e Sintique, que estavam em conflito. No verso 4, ele pede que os cristãos sejam alegres no Senhor sempre, é o que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. E no verso 5 nós chegamos no versículo, tema do devocional de hoje: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O termo grego aqui que ele utiliza nesse verso pode ser traduzido como gentileza, equidade, espírito conciliador ou ainda moderação. A ideia aqui que Paulo quer passar para a igreja é viver de forma equilibrada. Paulo está chamando as pessoas daquela comunidade a viver e ceder em amor.
demonstrando paciência, demonstrando consideração. E de fato, meus irmãos, é muito difícil nós vivermos em comunidade se nós não procurarmos aplicar no nosso dia a dia esse versículo 5 do capítulo 4 de Filipenses. Porque a todo momento nós vamos estar envoltos a tensões, nós vamos estar envoltos a problemas, porque as comunidades, elas são compostas de pessoas diferentes, pessoas que vieram de criações, de contextos diferentes, mas para toda dificuldade de relacionamento, o amor. Para toda dificuldade de entendimento, de pensamento, o amor. É por isso que Paulo convida as pessoas a fazer da palavra de Deus obras práticas, visíveis. A expressão que Paulo termina o versículo, perto está o Senhor, nos lembra que Deus está próximo de nós. Tanto no sentido da sua presença, porque não há 1 metro quadrado deste universo, desta terra, que ao ir nele nós não vamos encontrar a presença do Senhor. Quanto também a expectativa da volta de Cristo. Então, esse dado de perto está o Senhor, precisa nos motivar a viver com um senso de urgência, com um senso de vigilância. E esse senso de urgência e de vigilância precisa nos levar a atitudes que expressem amor, que expressem paciência, que expressem bondade. E torno a dizer, Paulo aqui não está falando de um conflito externo. Paulo aqui está falando de um conflito interno, de algo que estava acontecendo no cotidiano da igreja. Por isso, Paulo está convidando aquele povo a tornar notória que a graça, que a misericórdia, que a bondade, que a amabilidade, que a paciência seja notória. Agora, se Paulo está falando que seja notória, será que esses comportamentos estavam sendo notórios? E aí fica uma pergunta: o que nós estamos transparecendo para a sociedade como igreja? Quem nos vê de fora, como nos enxergam? Será que estão vendo amabilidade? Será que está vendo equidade? Será que está vendo paciência? Será que eles estão enxergando amor mútuo? Ou será que eles estão só testemunhando os nossos conflitos, as nossas brigas, as nossas discussões? Porque à medida que nós convidamos as pessoas para vir para Cristo, será que nós estamos oferecendo um lugar de irmandade, de fraternidade, de amor? Ou quem nos vê só enxerga conflitos, brigas, fofocas? Por isso, cuidado, meu irmão, com o que você fala do seu irmão na presença do outro, principalmente daqueles que não são da comunidade. Cuidado. Cuidado com o que você fala da igreja, próximo de pessoas que não são da fé, que não estão imersos ao nosso dia a dia de comunidade. Cuidado. Não esqueçam, nós somos testemunhos vivos daquilo que nós presenciamos, vivemos. Por isso que Paulo está dizendo, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. E quais pontos nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, seja gentil com todos. Ele diz isso, notório a todos os homens. Gentileza a gente não pergunta. Gentileza, ela precisa partir de nós. Gentileza não depende do outro para ela ser realizada. Mesmo quando o ambiente não for favorável, um sorriso, uma palavra suave, uma atitude paciente pode impactar alguém profundamente. Sabe algo que também, irmãos, pode mudar rumos? Silêncio. Silêncio. Nem tudo precisa ser falado ali no momento. Nem toda palavra precisa ser revidada. Não vamos entrar nesse embate. Não vamos fazer dos nossos momentos de relacionamento fraterno, nos nossos relacionamentos, um cabo de guerra. Não precisa ser assim. Outro ponto, lembre-se que Deus está presente em cada detalhe do seu dia. Em cada detalhe Deus está presente. Nas conversas, no trabalho, no trânsito, na fila. Então, a todo momento, é uma oportunidade de nós deixarmos notória a graça. Não só no ambiente religioso, não, mas no dia a dia. As pessoas nos observam, irmãos.
Infelizmente, nós estamos vivendo uma dicotomia. Nós somos um personagem no púlpito, um personagem no vídeo de YouTube, um personagem quando estamos tocando na igreja, mas como somos no nosso dia a dia? Como os nossos vizinhos nos enxergam? Porque dentro da igreja é fácil e fora dela. E o último ponto, tenha consciência de que seu comportamento é um testemunho vivo, mostrando quem você é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não me esqueça, meus irmãos. As pessoas podem não ir na igreja, mas elas estão nos observando. Elas estão prestando atenção nos nossos comportamentos. Não é sobre ser alguém em um espaço sagrado, mas é sobre ser santo em todos os lugares onde estivermos, no sentido de que santidade é ser separado. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 13, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Tiago capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, pois pacifica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Torna a dizer, Paulo está falando com uma comunidade. Precisamos, meus irmãos, nos atentar para os nossos comportamentos, para como temos nos tratado. Será que estamos vivendo a palavra que ouvimos todos os domingos, às quartas-feiras? Paulo nos faz um convite. E não podemos esquecer, nós temos uma identidade a corresponder, identidade de Cristo Jesus. Vamos orar, Pai, nós te agradecemos por mais um dia e pedimos a Deus que a tua graça nos ajude, Senhor, ao ponto de sermos revestidos de toda paciência, de toda bondade, de todo equilíbrio. Nos ajude, ó Pai, gere em nós os teus frutos. Ó Pai, tira de nós a fofoca, tira de nós a mentira, coloque em nós moderação, domínio próprio, mansidão. Nos ajude, Senhor, a testemunhar o Senhor, independente do lugar a qual nos encontrarmos, que todo lugar possamos refletir o Senhor em atitudes, em palavras, e que, de fato, Senhor, de alguma forma, a sua graça, a equidade, a bondade possa ser notória a todos os homens. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.